Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, o meu nome é Bárbara, eu sou a criadora da livraria e editora Everlasting e hoje estou aqui com vocês para falar de um tema baseado no capítulo de Hebreus 12 e em Salmos 119, 37. E eu quero iniciar este estudo com a pergunta: o que é realmente essencial para vocês? E acho que todos podemos concordar, de certa forma, que vivemos numa era de distrações. Qualquer coisa nos distrai ultimamente. Sejam sonhos desmedidos, circunstâncias tristes que vivemos, falta de fé de que as coisas vão mudar na nossa vida, um bom trabalho, às vezes um trabalho que não é tão bom assim, a família, problemas, e a lista continua. Mas onde encontramos o que realmente é essencial? O que é que deveria ser o principal da nossa vida? E em Hebreus 12 temos essa resposta. Em Hebreus 12, no versículo 1 e 2 diz o seguinte: assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixamos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuamos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Então, nestes dois versículos, nós vemos o que devemos deixar que nos faz tropeçar e afastar de Deus. E então no início dizes mesmo assim, deixar de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. Então há coisas que aparentemente nos vão atrapalhar que não são pecado. Por exemplo, perdermos demasiado tempo a ver séries. Não é uma coisa errada ver uma série, ver um filme, não é errado. Mas se isso começa a ser o nosso foco e se a nossa vida começa só a ser isso, ou por exemplo a compararmos-nos com alguém, aparentemente não é um pecado, mas realmente atrapalha-nos e afasta-nos de um propósito de Deus, do propósito de Deus, daquilo que realmente deveríamos fazer e não estamos a fazer. E claro, isso são algumas das coisas que nos atrapalham e aparentemente não são pecado, e às vezes não são pecado mesmo, mas atrapalham-nos. E a seguir diz, e o pecado que se agarra firmemente a nós. Por exemplo, a comparação não é um pecado, por assim dizer, mas pode levar a um. Por exemplo, a inveja. Ver uma série ou estar muito tempo a ver séries e filmes pode não ser algo errado, porque há filmes e há séries que têm conteúdos que são bons e que nos animam e que é um bom entretenimento. Mas, por exemplo, pode nos levar a ser desmazelados com as coisas que são do Senhor, com a oração, com a leitura da Bíblia, ou até passar tempo com a família, ir à igreja, ir passear, e acaba por ser realmente algo que se vai agarrando a nós e que nós vamos deixando e vamos nos tornando desmazelados em certas coisas, ou medos, incertezas, dúvidas, problemas, fixar os nossos olhos em coisas que só nos dão ansiedade e medo. Isso são coisas que nos atrapalham e que nos vão impedindo de continuarmos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Mas então, como sair dessa espiral de coisas que nos atrapalham, o pecado que se agarra firmemente a nós? E só há uma forma, e é uma forma simples, mas é uma forma que transforma toda a nossa vida, que é conservar os nossos olhos fixos em Jesus. Então, este verbo aqui, conservar, significa manter algo em bom estado. Então, podemos concluir por este versículo que se desviarmos os nossos olhos de Jesus, vai acontecer o contrário. A nossa visão não vai ser conservada, os nossos olhos não vão estar fixos no que realmente tem valor e o mais certo é nós esmorecermos na fé. Então, porquê que eu estou a dizer isto? Porque se os nossos olhos realmente não estiverem fixos em Jesus, é por meio dele que a nossa fé começa. A nossa fé não, que é o que diz a frase a seguir, a nossa fé não começa do nada, a nossa fé não começa na nossa própria força, nos bons resultados, no nosso trabalho, numa família muito feliz que nós temos. A nossa fé não começa em algo, não começa em algo terreno. A nossa fé começa em alguém. E esse alguém
é Jesus e é Ele quem a aperfeiçoa, que é o que diz a seguir. Então, nós às vezes chegamos perto do Senhor e estamos a passar por momentos difíceis, temos algum trauma para curar que parece que demora muito tempo a curar, emoções para deixá-las ser transformadas por Jesus, algum pecado que ainda se agarra a nós, mas só a termos os olhos fixos em Jesus é que a nossa fé começa e que somos aperfeiçoados por ela. Então, só realmente assim é que o pecado se vai desprender de nós e o nosso olhar fixar-se e agarrar-se ao consumador da fé, que é Jesus. Então não há outra forma, não há outro caminho para realmente nós conseguirmos manter a fé e continuar a carreira. Os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus para a nossa visão não ser deturpada, mas ser transformada por Ele. E a seguir diz o seguinte: Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Ou seja, mesmo Jesus sabendo que ele iria ter de passar pela morte na cruz, ele não desistiu. Porquê? Ele manteve os olhos fixos no Pai. Ele não duvidou da palavra do Pai, porque a seguir diz o seguinte: pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado lá à direita do trono de Deus. Assim sendo, Jesus não se importou com a humilhação que os humanos acham que é a vulnerabilidade de morrer numa cruz, estar a morrer à frente de todas as pessoas. Jesus não se importou nisso, porque Ele estava a morrer por todos nós. Ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter e termos um relacionamento com o Pai, conhecer o Pai, sermos transformados pela Sua Palavra, vivermos uma vida de oração, continuar a carreira. Podemos ter caído, podemos, mas agora levantar e prosseguir com os olhos fixos em Jesus e não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, mas para o alvo que é Cristo. E então, depois temos o Salmo 119 que nos diz, Salmo 119, 37, que nos diz o seguinte: desvia os meus olhos da ilusão, faz-me viver no teu caminho. Então aqui entendemos duas coisas. Se os nossos olhos estiverem fixados em coisas que não são uma prioridade, essas coisas são ilusão. Que é, por exemplo, os nossos sonhos desmedidos, o pensar muito, o sonhar acordado, as circunstâncias ao nosso redor, isso é tudo temporário. Mas quando os nossos olhos estão fixados no que é real, no que é verdadeiro, no que é puro, no caminho, na verdade e a vida, é aí que vivemos. É aí que a nossa vida é transformada e que os nossos olhos estão fixados no que realmente tem valor. Então realmente a pergunta inicial era: o que é essencial? E não é o que é quem. Porque Jesus é que é o essencial na nossa vida. Ele morreu por cada um de nós, por cada uma das pessoas que está a ouvir este podcast. Jesus morreu por vocês, morreu por mim. Nós somos falhos, nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos medos, a nossa história, mas o principal é Cristo. O principal dono da nossa vida é Cristo, é Ele que nos orienta, é Ele que nos ama, é Ele que nos aproxima com cordas de amor para que nós realmente possamos ser transformados pela Sua Palavra, pelo que é verdadeiro, para estarmos fixados não em distrações, em coisas que nos roubam a fé, em coisas que nos paralisam como medos, mas nele, na Sua Palavra, porque Ele não muda. Jesus não mudou. Nós às vezes mudamos, nós às vezes achamos que o Pai está em silêncio, que o Senhor não nos ouve, que o Senhor está afastado de nós, mas a realidade é, muitas vezes quando nós sentimos isso é porque nós desviamos o olhar do que é essencial. Então que hoje nós possamos entender que Jesus não muda. Jesus não mudou, Jesus ainda é o essencial. Jesus ainda se aproxima de nós não com julgamentos, não com medos e pavor, mas que nós nos possamos aproximar com temor a Deus, entender que Ele realmente transformou a nossa história e que não é para mais vivermos em coisas que nos atrapalham, no pecado que se tenta agarrar a nós, mas que nós nos possamos agarrar firmemente à Sua Palavra, às Suas palavras que não mudam, à realidade que é que nós somos filhos de Deus no momento em que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então que hoje nós possamos entender que o que é essencial, o que não muda, na realidade é alguém, e esse alguém é Jesus. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org.
RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.